Estimados irmãos e prezadas irmãs, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25, Jesus diz: se alguém se apega aos seus pais, aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Como compreender isso? Nós amamos as pessoas que Deus nos colocou para viver. O pai, a mãe da gente, nós temos afinidade, nós temos intimidade com eles. O marido, a esposa, os filhos, o irmão, a irmã. Se somos família de verdade, nós somos ligados um ao outro, nós temos esse laço de sangue, não só o laço de sangue que nos une, mas também o próprio Deus que nos mantém como família. Como entender então essa expressão de nosso Senhor? Que para seguir Ele eu tenho que então distanciar daquelas pessoas da minha casa, eu tenho que ter uma certa separação delas, porque se eu não posso se apegar a ela, se eu se apegar a essas pessoas, eu não tenho como ser discípulo de Jesus. Como entender isso? Então a Sagrada Escritura não é fácil de entender algumas coisas, se nós não procurarmos pessoas que têm um estudo mais aprofundado, que nos ajudam a refletir melhor. Então tem um santo da Igreja Católica, que é Santo Ambrósio. Ele diz o seguinte: devemos amar os nossos parentes de sangue, mas se do meio deles existe alguém quem é contra o caminho de Deus, devemos então desconhecer essa pessoa e evitá-la. O que ele quer dizer aqui para nós? Exatamente, nós não podemos desistir de Deus por causa das pessoas. A nossa vida nesse mundo é servir a Deus, mas amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, mas não amar mais as pessoas do que Deus, a ponto de que o convívio que eu tenho com a pessoa faz com que me afaste de Deus. Isso está errado, é pecado isso. Tem alguns exemplos. Existem aquelas mulheres que são chamadas de viúvas de marido vivo, ou aqueles homens chamados de viúvos de esposa viva. Tem. Na missa tem vários assim. Por quê? Porque a pessoa não quer participar da vida de oração, da adoração a Deus com o seu cônjuge, não quer caminhar na presença de Deus. Isso pode acontecer até no período de namoro. O jovem ou a jovem aprendeu do pai e da mãe, de berço, a adorar a Deus, a amar a igreja, a dar a vida pela palavra de Deus, se enganjar em algum movimento, em alguma pastoral da igreja, servir a Jesus, ou mesmo se não é enganjado, mas ao menos tem um amor, um carinho muito forte pelo que é piedoso, o que é de devoção, o terço de Nossa Senhora, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a presença real de Jesus na Eucaristia. Aí começa a namorar uma pessoa que não tem essa mesma formação, mas é uma pessoa muito boa, muito honesta, muito correta no que é moral, no que é ético, e começa a ter uma certa influência. Não precisa disso não, religião não precisa. Para que isso? Olha, eu sou honesto sem religião, eu sou uma pessoa boa, não sou? Não preciso ir em igreja. E o que acontece daí? Com o apego a essa pessoa que pensa assim, a outra começa a deixar a igreja, deixar os ensinamentos de Deus, as devoções, porque ama aquela pessoa. Mas eu não quero descontentar aquela pessoa. Se eu descontentar ela, a coisa não vai ficar bem entre nós. Podemos ter até uma separação nesse namoro aí, a gente pode até não se encontrar mais. Eu estou apaixonado por essa pessoa, então eu tenho que abrir mão
do amor que eu tenho sobre Deus, a Deus sobre todas as coisas, por causa do amor a essa pessoa. Isso é apego à pessoa. Como é que vai ser discípulo de Jesus? Não tem jeito. Está se afastando de Deus por causa do amor à pessoa. Estou falando no caso de namorados. Então, o que Santo Ambrósio diz para nós? Nós devemos de evitar pessoas assim. Não é ser inimigo, não é isso. Olha, eu desconheço você como filho de Deus, como pessoa que deve adorar a Deus sobre todas as coisas. Tenho amizade com você, continuamos nos conhecendo, mas eu não posso deixar de adorar Deus por causa do amor que eu tenho por você. O amor a Deus é sobre todas as coisas. Isso tem que estar claro. E infelizmente acontece algumas vezes que as pessoas, elas são capazes de se afastar de Deus por causa da outra. Isso é pecado e é grave. Então aí eu não posso ser discípulo de Jesus, mesmo que eu seja batizado. Como é que eu estou seguindo Jesus? Não estou seguindo uma pessoa que não é Jesus. Mesma coisa, casos de fornicação, de pessoas que estão ajuntadas, aí a outra pessoa sempre aprendeu o valor da Eucaristia, da confissão, mas ela não pode comungar e nem confessar, porque ela está vivendo em fornicação com outra pessoa, está ajuntada. Como é que ela acredita que na Eucaristia tem a presença real de Jesus? Ela fez a primeira comunhão na catequese quando era criança, compreendeu o valor de Deus na Sagrada Eucaristia, na hóstia consagrada, mas é que eu amo aquela pessoa. Então, se for para tomar a Eucaristia, eu não vou poder ficar junto com ela, a gente vai ter que ficar separado, dormir em quarto separado, ou em outra casa, e a gente está juntado já há alguns anos, né? Então você ama mais a pessoa do que Deus, então. Esse apego a esta pessoa faz você se afastar de Deus. Isso é grave. Por quê? Porque você não tem como ser discípulo de Jesus. E a pessoa não quer casar na igreja. E pode acontecer de papai e mamãe aprovar um negócio desse, ficar contente. Olha, o marido da minha filha, a esposa do meu filho, aquele sorriso largo, né? Que pessoa boa que encontrou, maravilhosa. Como pessoa boa e maravilhosa, o seu filho ou sua filha não tem como receber a presença de Deus na Eucaristia, nem de se confessar, não tem como se confessar, porque está vivendo em fornicação. O seu filho ou sua filha está amando mais uma pessoa do que Deus. Como que isso pode ser bom? Não tem como ser discípulo de Jesus? A mesma coisa pode acontecer com aqueles que já são casados, né? Como eu disse, as viúvas de marido vivo que vêm à missa e os viúvos de esposa viva que vêm à missa. E tem casos muito tristes, que ainda tem que chegar em casa e ficar escutando: não sai da barra do padre, da saia do padre. Para que isso? E pode acontecer que quando eu namorava, era mil maravilhas, né? Minha princesa, minha rainha, o meu rei, o meu príncipe. Aonde você for, eu vou junto com você. Vai na igreja junto, porque ainda não conquistou totalmente, né? Não casou, né? Na igreja ainda, e reza junto o terço, que é uma beleza, vai na missa, depois que casa, vai lá, reza para mim lá, vai lá na missa, reza para mim lá, vamos rezar o terço. Que terço nada, reza você, esse negócio de ficar contando essas bolinhas aí, não sei quantas vezes, hein? Faz você isso aí, eu rezo lá no meu quarto sozinho, não preciso de ninguém rezar junto não, faz sua oração sozinho aí. Nem sei se precisa desse negócio de ficar rezando em casa. Cada um pensa naquilo que acha melhor.
Então aí você vai se apegar a essa pessoa, você vai ter afinidade com ela como? Se você se envolve no pecado dela, você se afasta de Deus. Então o que acontece muitas vezes? A pessoa prefere deixar lá o marido em casa ou a esposa em casa e ir sozinho, viver a sua vida de adoração a Deus, de devoção a Nossa Senhora, de confissão. Está pecando? Não, está fazendo certo. Está pecando a criatura que fala um negócio desse, que não acompanha o cônjuge. No altar prometeu, amar e respeitar, os dois uma só carne. Agora quando chega na prática, cai fora, se vira. Você tem o seu Deus aí, eu tenho minha maneira de ver Deus, pronto. Então isso é ser discípulo de Jesus? Não. Então é preferível que você respeite a pessoa, continue com amizade com ela, mas não se envolva. Agora a pessoa fala, bom, também não, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, eu também não vou na igreja. Eu também não vou, porque eu me sinto mal, envergonhada ou envergonhado de ser uma esposa, uma viúva de marido vivo, ou um viúvo de esposa viva. Então por isso eu não vou também sozinho. Ou porque eu também não vou participar de tal coisa de oração, nem, por exemplo, em família, porque aqui ninguém quer saber de rezar, então eu não vou também rezar em casa também, nem terço, nem nada. Então quer dizer, você se apega ao que é a pessoa, porque se eu não fazer o que as pessoas fazem aqui, o clima não vai ficar bom. Então assim, para a gente ganhar a amizade de todo mundo dentro de casa, ser todo mundo amiguinho, então eu prefiro não rezar, não falar de Deus aqui dentro. Pronto, o que acontece daí? Ele está se apegando às pessoas. Então por isso que Jesus fala, se alguém se apega a pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, não pode ser meu discípulo, não tem jeito. Está muito claro, sabe? Muito claro isso daí. Os casos também acontecem de segunda união. A pessoa não pode comungar, não pode confessar, porque ama mais a pessoa que está do lado do que Deus. Lógico, claro que ama mais, porque você acredita que é a Eucaristia que está ali, que é a presença real de Deus, e que a confissão é Jesus que absolve na pessoa do padre. Por que não confessa, não recebe comunhão? Porque não acredita. Porque se acreditasse de verdade, ia lutar para não viver em pecado. Ou aquela opção, né? Então se quer cuidar do outro, com carinho, com amor, porque tem esse respeito pela outra pessoa que sempre cuidou bem, então vive em quarto separado, vive dentro de casa como dois irmãos. Isso é possível? Claro, é possível um cuidar do outro como dois irmãos, né? Cada um no quarto assim, e um cuidando do outro, da saúde do outro, pronto, como irmãos. Pode comungar daí, pode confessar quantas vezes quiser, não está vivendo como em adultério, não está vendo adultério. E depois outra coisa, já criou os filhos todos, já tem netos, cabreiro grisalho, fica aí arrumando para a cabeça, sem receber Jesus na Eucaristia, sem se confessar, como se nunca namorasse na vida, nunca tivesse filhos e nem netos. Já tem, graças a Deus, aquela casa cheia de filhos, de netos, todos grandes, todos já estabilizados, que beleza. Agora você vai ficar aí sem receber a Eucaristia, que é a presença real de Jesus, sem se confessar, por causa da outra pessoa que está com você. Cuida dela dentro de casa, cada um no seu quarto, né? Trata bem a pessoa, não precisa viver em adultério, né? Então troca Jesus Cristo por um pedaço de carne humana, e depois fica bravo se o padre chama a atenção. Mas é verdade, Jesus falou, se alguém se apega ao seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, não pode ser meu discípulo. Não tem como seguir Jesus. Como que está seguindo Jesus? Sabe? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério essas coisas. Santo Ambrósio diz que não desistamos de Deus por causa do amor às pessoas. Desconhecer alguém ou evitar, porque a pessoa quer viver no pecado, não é uma questão de sentimento, é de caridade, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas.
Eu não posso amar mais o ser humano do que Deus. Compreende? Então lá, ó, não desistamos de Deus por causa do amor às pessoas, aos pais, ao marido e esposa. Não desiste de Deus. Entende? Agora, isso precisa de um aprofundamento na vida de oração, de acreditar que Deus cuida de mim, Nossa Senhora me ampara. Se você procurar se esforçar em viver uma vida aí de um cuidar do outro, sem adultério, você não vai morrer porque não tem relação sexual, criatura. Vai dar um infarto por causa disso. Isso é o mais importante do mundo. Já tem um monte de filho, de neto. Resolve isso, sabe? Como se fosse uma pessoa que nunca, como eu disse, nunca namorou na vida, sabe? É umas coisas assim. Cuida da outra pessoa com carinho, da saúde da outra pessoa, mas não deixa de amar Jesus mais do que as outras coisas. Tem que amar Jesus, a Deus, mais do que tudo nesse mundo. Isso é uma questão de caridade para com Deus, caridade do Cristo que derramou o sangue na cruz por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não ficou pensando nas consequências de sofrer por amor a nós. Agora, eu não posso sofrer por Jesus, enfrentar o pecado, a dureza, as coisas difíceis. Eu quero uma vida fácil. Então olha lá que Jesus fala: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então eu preciso carregar a cruz, Então assim, o que acontece aí? Infelizmente, quantos casamentos são destruídos às vezes? Porque não quer carregar a cruz. Não quer carregar, sabe? Então isso é muito triste. Olha, quanto tempo viveram juntos, quantas alegrias passaram, também dificuldades, que a vida não é só alegria. Aí a hora que a pessoa está precisando da outra, está numa situação talvez de debilidade física, de uma saúde, abandona outra pessoa por causa de sexo, abandona outra pessoa, joga ela no lixo. Ela que lutou para conquistar as coisas, para tudo que tem dentro de casa, mesmo que tinha os desentendimentos, ninguém é perfeito, mas é o seu marido, é a sua esposa, é o pai dos seus filhos, é a mãe dos seus filhos. Pega e joga a pessoa fora, por causa que a pessoa estava doente, ou tinha alguma dificuldade, Pega e joga fora a pessoa, sabe? Isso é grave, isso. E depois não venha aqui na igreja dizer de santinho, querer vir rezar. Primeiro se reconcilia com Deus. Eu não admito isso. Você admite que você é pai, mãe, um filho e uma filha sua dentro de casa? Quando a coisa fica difícil, pega e cai fora, Não quer enfrentar o sofrimento, a dificuldade, e depois vem lá como se tivesse acontecido nada. Qual que é a sua missão de pai e de mãe? Vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Então eu tenho o mesmo direito dentro da paróquia de cuidar dos fiéis. Escuta, criatura, você quer voltar a participar da igreja, mas olha o que você fez na família, você destruiu tudo, e como se não tivesse acontecido nada, e eu não posso dizer nada, e você está certo em tudo. Muito sério isso, Da casa de vocês, quem cuida é vocês. Da igreja, da casa de Deus, quem cuida é o padre. Um dia eu disse para uma pessoa: escuta, olha, eu vou pedir uma coisa para você. Foi nesse altar de Deus que você casou com sua esposa? Foi no altar de Deus. Então, você quer vir com essa outra pessoa na igreja? Venha, participe da missa. Mas se não foi no altar de Deus que você está unido com essa outra pessoa que você está, não me entre aqui na casa de Deus de mão dada. Pode sentar no banco, rezar junto, mas não me entra de mão dada na igreja onde você casou com uma outra pessoa, e essa pessoa ainda vive. Não me entre de mão dada. Respeite pelo menos o altar de Deus. O padre me expulsou da igreja.
o padre não entende as minhas dificuldades. Pior ainda que é de cabelo grisalho e já tem neto, né? Então a falta de vergonha, de honradez, né, de polidez, de moral, até nos barbados e de cabelo grisalho está hoje, não é só no jovenzinho. Às vezes tem muitos jovens que dá de 10-0 em gente que é vovô e vovó por aí. Então olha aqui, não se pode chegar a grandes prêmios senão por meio de grandes trabalhos, dizia São Gregório Magno, para a gente conseguir uma casa, um veículo para a nossa locomoção que é necessário muitas vezes, para a própria roupa do nosso corpo, para a nossa alimentação. A gente precisa trabalhar, suar, lutar para conseguir. Para alcançar o céu também, para ser discípulo de Jesus também tem que lutar, tem que se esforçar contra o pecado, tem que enfrentar o que o mundo ensina, tem que lutar, tem que, olha, dar o sangue pela palavra de Deus, tem que se esforçar também, porque olha, não se pode chegar a grandes prêmios senão por meio de grandes trabalhos. Eu tenho que enfrentar os meus desejos, os meus impulsos. O meu corpo pede para fazer as coisas que desobedecem aos mandamentos de Deus, e eu tenho que lutar contra o pecado. Se eu cair, eu levanto, faço uma boa de uma confissão, né? Agora, como é que eu quero alcançar o céu, que eu quero ser discípulo de Jesus, se eu não quero lutar contra os meus desejos, os meus impulsos, as minhas vontades? Eu que tenho que dominar o meu corpo, não o meu corpo me dominar, as minhas vontades me dominar. É possível isso, com a graça de Deus é possível. Nós não somos cachorro, gato, papagaio, periquito, né? Vaca, boi, porco. A gente é ser humano, tem inteligência, raciocínio, tem maneira de controlar isso, de pensar, de tomar decisões. Que isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado devemos de ter. Nosso Senhor não pede para colocarmos uma viga sobre as nossas costas, nossos ombros, quando Ele diz para a gente carregar a cruz, dizia São Gregório Magno, ou melhor, São João Crisóstomo, né? Mas que a gente tenha a morte diante dos olhos, assim como teve o apóstolo Paulo. O que é ter a morte diante dos olhos? Morrer para o pecado, viver para a graça de Deus. A cada dia que eu vejo que as coisas erradas querem me atrair a elas, o pecado, eu tenho que morrer para elas, não morrer para essas coisas. São Paulo apóstolo fazia direto isto. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ele dizia. Sabe? Então assim, todos nós temos problemas na vida, dificuldade, mas com a graça de Deus a gente vence. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês já superaram tanta coisa? Uma doença, um problema aí de relacionamento, problema de trabalho, tantas coisas, mas com a graça de Deus você conseguiu, com a vida de oração, não deixando o diabo fazer o que quer, enfrentando o pecado, levantando a cabeça, caiu, levanta, faz uma confissão bem feita. Isso é carregar a cruz, gente. Nós estamos à cruz de cada dia. Agora a pessoa que quer tudo que vem faz, não se esforça para nada. Como é que vai carregar uma cruz? Não carrega. Olha o que São Paulo diz, que bonito hoje na segunda leitura, a carta de Filemon. Sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. O que é uma pessoa ser prisioneira de Cristo? Uma pessoa prisioneira que está dentro da prisão ali, ele não tem acesso a outras coisas, fica só ali naquela prisão, está numa corrente ali, alguma coisa segurando ali, aquela pessoa está presa ali, aquilo ali domina ela. Quem que é a nossa prisão, que nos domina? Jesus. Jesus é a nossa prisão, estamos acorrentados em Cristo. Não podemos deixar dessa prisão de Cristo para ir fazer outras coisas. Então assim, quando acontece de eu sair de Cristo, então eu tenho que se arrepender e voltar para Ele de novo. Ele é a razão da minha vida, é Jesus, deu sangue na cruz por mim. Coisa mais linda essa expressão de Paulo. Sou prisioneiro de Cristo. Que todos nós possamos ser prisioneiros de Cristo então, da palavra dele, né? Dominados por Jesus, não pelo mundo, pelo pecado.